Boa noite. Pela primeira vez no país aconteceu um debate que juntou os dois sindicatos dos médicos, o Sindicato dos Enfermeiros e as ordens dos médicos e dos enfermeiros. Um debate sobre o estado da saúde na Madeira, de onde saiu a promessa da elaboração de um parecer técnico em defesa da construção de um novo hospital. É nosso convidado Carlos Arroz, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Muito boa noite, Sr. Doutor. Por que razão os médicos e os enfermeiros defendem a construção de um novo hospital? Porque o hospital que existe não tem condições estruturais nem energéticas de funcionar, a não ser com rios de dinheiro lá enterrados. Ou seja... O que é que falta? Falta que o Funchal e a Ilha da Madeira se adequem em relação àquilo que existe no resto do país. Todo o país, a nível distrital e até na outra autonomia, tem construção de edifícios novos e adaptados aos tempos de hoje. O Funchal tem uma construção que data, em termos de projeto, de 1960, que não tem e nem se adapta às condições hoje exigidas de internamento e de tratamento dos doentes na enfermaria. E que condições são essas? Fundamentalmente, aquilo que é e que nós chamamos, para que nos percebam bem numa linguagem simples, não há separação entre sujo e limpo. Ou seja, no mesmo corredor hospitalar circula o morto, a comida, a roupa, o sujo, as visitas e os doentes. Isso é uma situação insustentável, como sabemos todos, até pela proteção da infecção hospitalar. Isto quer dizer que a taxa de infecção hospitalar pode ser maior na Madeira ou é maior na Madeira? De um ponto de vista empírico, temos a convicção que quer os gastos que existem em termos de antibióticos hospitalares, quer aquilo que existe nas especialidades cirúrgicas, há mais indícios e há mais factos de infecções e reinfecções hospitalares do que no continente em hospitais de dimensão semelhante. Por exemplo, uma enfermaria, que condições é que deve oferecer para os doentes? Hoje em dia, fundamentalmente, uma enfermaria deve ter uma gestão de espaço em que o máximo 3 doentes por box e com serviço de higiene fixo em cada box. Uma casa de banho em cada enfermaria? É fundamental para fazer a higiene dos doentes. Aquilo que existe na Madeira, como sabemos, é uma enfermaria com 35 camas e com uma casa de banho comum. Essas condições, de um ponto de vista hoteleiro, já não se usam. Mas o problema não é só um problema do conforto. É o problema fundamentalmente do trajeto. Não é possível que no mesmo trajeto circulem a comida, circule o sujo, circule os lençóis que se mudaram, circule as visitas. Isso é um convite ao transporte da doença e das bactérias por toda a área hospitalar. Portanto, hoje em dia, fundamentalmente, é necessário fazer uma separação entre aquilo que é limpo e aquilo que é sujo. E mais importante, nas condições atuais, e na Madeira isso é muito crítico, os novos edifícios hospitalares têm que ser estruturalmente eficientes até de um ponto de vista energético. Não o é neste caso, porque, como sabemos, a disparidade e as múltiplas condições que existem em termos estruturais fazem com que o edifício hospitalar não seja um hospital, sejam 10 ou 11 pequenos anexos muito difíceis de gerir do ponto de vista funcional. Portanto, ou seja, este hospital será sempre um salvador de dinheiro, será sempre um hospital bom para os empreiteiros poderem sempre dedicar ali largos milhões de euros por cada ano e será sempre velho. E não é possível recuperar o edifício? Não tem estrutura para isso. Não foi concebido nesse sentido. Não tem largura, não tem espaço, não tem fisicamente, não é possível fazermos hoje em dia naquela estrutura de separação. E, portanto, mesmo sabemos que o país está numa situação de grande dificuldade financeira, mas seria bom que não se hipotecasse o futuro, que obviamente se tentasse remediar a situação atual, mas não se hipotecasse o futuro numa construção de um novo hospital. Da conversa da passada quinta-feira, houve unanimidade no sentido de condenar a ampliação do hospital? Houve fundamentalmente unanimidade de criar, e isso é importante, dada a especificidade e dada a diferenciação técnica que enfermeiros e médicos têm, e dada a sua condição social, os enfermeiros e os médicos não podem ficar afastados daquilo que é o diálogo social. E isso quer dizer que têm a obrigação ética e deontológica de produzir trabalho técnico, factual, que faça com que a sua posição do ponto de vista do hospital fique muito bem explícita. Portanto, aquilo que vão fazer é um trabalho técnico, não um trabalho político, em que vão provar que a construção do novo hospital é fundamental para a saúde dos doentes e fundamental para a Madeira. Esse trabalho técnico e esse relatório estarão concluídos quando? Eu gostaria que fosse ontem, mas não. Obviamente vai depender também da própria dinâmica da estrutura. Estamos a criar algo de novo no país. É a primeira vez que os sindicatos e ordens de enfermeiros e médicos se juntam à mesma mesa, mesmo no todo nacional. E, portanto, esperamos que agora a dinâmica local e os responsáveis locais, foi esse ontem o nosso trabalho, os responsáveis locais agora possam prosseguir nas negociações. Mas espero que até ao início do verão exista trabalho produzido. Estas reuniões vão voltar a acontecer? A próxima já está agendada? Já está agendada. É para quando? Vai ser ainda neste mês, logo que as férias da Páscoa e as férias escolares terminem, os médicos e os enfermeiros estão novamente juntos à mesma mesa.
Sr. Doutor, a saúde na Madeira está doente? Está doente no país inteiro, está doente no mundo inteiro. Na Madeira é um pouquinho pior porque quem governa a saúde a governa de forma agressiva e estragou e continuará a estragar aquilo que foi feito nos seus mandatos precedentes. A Madeira deve ter sido a região do país que mais cresceu em qualidade e mais cresceu do ponto de vista técnico. Isto é, comparar a medicina da Madeira que se fazia há 20 anos e agora é um salto absolutamente extraordinário. A Madeira passou a ser um centro de referência numa série de especialidades, passou a ser um centro de formação, adquiriu prestígio do ponto de vista nacional, adquiriu competitividade do ponto de vista nacional, adquiriu competência e adquiriu know-how. E isso foi destruído por este Conselho de Administração que resolveu, provavelmente por ter pouco dinheiro para gerir, entrar numa via de confronto. Gerir saúde com confronto vai dar mau resultado. Ainda por cima, se juntarmos a este confronto nunca se entenderia, mas entender-se-ia confronto se daí resultado de poupança. Ou seja, eu estou a fazer confronto, mas estou a disciplinar os malandros dos médicos e dos enfermeiros. Agora é que eu os tenho aqui presos pela trela e obrigo-os a trabalhar. Aquilo que verificamos é que nos últimos 3 anos a saúde gasta mais de 60 milhões de euros do que gastava anteriormente. E se juntarmos conflito, gestão constante de danos na comunicação social, constante saída de médicos para reformas antecipadas, dificuldade em angariar novos médicos para a região, ainda por cima gastando 60 milhões de euros a mais, a única situação que se pode dizer é que a atual gestão é totalmente incompetente e totalmente inadequada. Está a dizer que os atuais gestores estão a fazer uma gestão danosa, digamos assim? Não faço dos juízes de intenção. Quem tem que fazer isso é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da Madeira e o Ministério Público é que se encarregarão de saber se a gestão da atual estrutura é ou não danosa. Essa não me compete. A única coisa que eu digo e afirmo é que é incompetente. Quando fala de agressividade e de alegadas relações conflituosas, está-se a dirigir a quem? Todos, fundamentalmente, ao Conselho de Administração no seu todo. E uma figura central, que é obviamente o diretor clínico, que é Dr. Miguel Ferreira. Dr. Miguel Ferreira, nosso colega, que eu muito estimo como colega, mas que no papel de diretor clínico tem tido um papel absolutamente desprezível pela agressividade que implica nos relacionamentos pessoais. Aliás, até de um ponto de vista disciplinar, passível de atuação forte à ordem dos médicos. E essa atuação, porquê que ainda não aconteceu? Já está a acontecer. Já foram entregues várias queixas em relação ao Dr. Miguel Ferreira, quer nos tribunais comuns, quer na ordem dos médicos. Essa matéria, como imaginamos, a justiça portuguesa é relativamente lenta, mas produzirá a seu tempo os seus efeitos. Falta diálogo, é isso, entre os médicos e os profissionais de saúde e o Cesaram, e a administração do Cesaram? Diálogo é uma palavra que implica que esteja, como estamos aqui duas pessoas à mesma mesa a falar com alguma tranquilidade. Isso não existe. O que existe no Cesaram atualmente foi uma autêntica revolução. Esta equipa que entrou a gerir o Cesaram, a primeira preocupação que fez foi destruir tudo o que vinha atrás. E não conheço nenhum Conselho de Administração que a primeira situação que faça é, num espaço relativamente curto, demitir todas as FIAs médicas, demitir todas as FIAs de enfermagem e substituir por pessoas de confiança, nomeadamente pessoas que estejam ligadas à clínica privada, da Clínica da Sé, neste caso, do qual o Dr. Miguel Ferreira é proprietário. Eu não conheço nenhum hospital do país em que a promiscuidade pública e privada seja tão evidente como nesta casa. E porquê que o sindicato não avançou se há ilegalidades? É sindicato... Não é uma questão de ilegalidades, existe. A própria legislação sobre a gestão hospitalar proíbe terminantemente que alguém que esteja a fazer a gestão clínica não esteja em exclusividade de funções e que, neste caso, o Dr. Miguel Ferreira mantém-se na gerência da Clínica da Sé. E é associado à Clínica da Sé, portanto, mantém cota e mantém gerência. E, portanto, essa situação é de todo em todo. Aliás, o próprio Dr. António Almada Cardoso é também sócio da Clínica da Sé. Portanto, nós temos aqui, neste momento, uma destruição total do serviço público de saúde em favor de uma clínica privada. Isto quer dizer que as outras clínicas estão a ser prejudicadas, é isso? Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que as outras clínicas estão a ser secas. É o caso do Madeira Medical Center? Todas as que não sejam Clínica da Sé vão secar. Vão secar. Com o regime de convenção que existe na Madeira, e com o regime de concessão que há em termos laboratoriais e de exames complementares de diagnóstico, é muito fácil, secando a fonte e secando a comparticipação, secar o trabalho que é feito nas clínicas privadas. É óbvio. Deixa de se pagar as convenções, deixa de se enviar dinheiro, secam-se rapidamente. Dr. Carlos Arroz, confirma a denúncia que os acordos de trabalho não estão a ser respeitados como deve ser?
Confirmo que este Conselho de Administração foi célere a assinar, mas é muito lento a cumprir, confirmo. E confirmo que me dá sempre muita pena que alguém não respeite a sua assinatura. E, portanto, as pessoas que não respeitam a sua assinatura caracterizo-as sempre com pouca consideração do ponto de vista pessoal e humano. Os acordos são exatamente isso. Não é uma legislação. Estamos sentados à volta de uma mesa e subscrevemos, pomos a nossa assinatura, o nosso empenho pessoal nesse acordo. Nós sabemos que isso foi feito do ponto de vista político, até por intervenção direta do Sr. Secretário Regional, que se empenhou pessoalmente em que esses acordos fossem subscritos, mas sabemos e temos, obviamente, a convicção que nesse dia imediato o Conselho de Administração sabia que esses acordos eram para cumprir, servindo-se daquilo que é a sua impunidade e a lentidão da justiça. E, portanto, se estão descontentes, queixem-se. E daqui a 10 anos vejam o seu problema resolvido. Se houver tribunal administrativo no Funchal, por visto ainda não há. E, portanto, essa impunidade não honra quem assina e não honra aquilo que deve ser a dignidade, nomeadamente sendo médicos. O ano passado foram proibidas as folgas. Aliás, a administração do Sazarame, Serviço de Saúde da Madeira, emitiu um comunicado proibindo as folgas. Estas regras ainda estão em vigor? Estão em vigor. E prejudicam o normal desempenho da atividade médica? Não tem nada, as folgas não têm nada a ver com os médicos. As folgas existem para a proteção dos doentes. Há aí um pequeno equívoco. As folgas não existem para os médicos, existem para afastar o médico daquilo que é o trabalho excessivo e para proteger o doente. A atividade cirúrgica, não sei se os senhores sabem, eu penso que isso deve ser esclarecido aqui na televisão com grande clareza. O médico, ao fim de 16 horas de trabalho consecutivo, nomeadamente uma atividade cirúrgica, equivale a ter 0,6 gramas de álcool no sangue. Ao fim de 24 horas, equivale a ter 1,2 de álcool no sangue. Ou seja, o médico, ao fim de 24 horas de trabalho, está bêbado, em termos práticos, e, portanto, deve ser afastado do trabalho. O não folgar é perigar a sua atividade e perigar o doente que está a ser assistido. É esse o problema das folgas, é isento. O doente tem que ser afastado, e aliás a comunidade europeia é muito clara nessa matéria. A folga deve ser gozada de imediato em função daquilo que a motiva para que o médico não incorra em erro, e os erros médicos são sobre doentes, não são sobre máquinas. Não é? E, portanto, o médico deve ser afastado dessa matéria. Portanto, nós reclamamos as folgas para proteger os doentes. E, para já, qual tem sido a resposta dessa reclamação que tem sido feita? Nenhuma. A pressão continua. As folgas são sempre assumidas como um direito ilegítimo dos médicos. O diálogo com o Conselho de Administração é, como sabemos, nesta casa, extremamente difícil. Os médicos estão muito pressionados também em termos locais e muitas vezes não exercem o seu direito de cidadania e o seu direito legal com a convicção que devem, porque, como sabemos, a Madeira não é propriamente um sítio fácil para trabalhar. Esta terra tem alguma pressão, para ser bondoso nas palavras, tem alguma pressão externa e alguma pressão sobre a família e sobre as condições de trabalho que muitas vezes condicionam aquilo que é o exercício normal da cidadania. Quando diz para ser bondoso, quer dizer que há falta de democracia na Madeira? Há falta de democracia em todo o lado. A Madeira não é exceção, mas qualquer regime que se perpetua no poder há 30 anos e que só se começa a ouvir a si próprio em rotação interna, tem tendência a sentir-se impune. E nós sabemos que o Governo Regional, nomeadamente o Sr. Presidente, protege as suas nomeações e os seus amigos que estão no Sazarame. E, portanto, está um ciclo vicioso que não está ligado à competência, mas está ligado à proteção excessiva daquilo que é, de quem é conhecido. E quando não se consegue discernir entre a competência e aquilo que está a acontecer, muitas vezes está-se a alimentar a impunidade. Sr. Doutor, em dezembro, o Sindicato Independente dos Médicos emitiu um comunicado a condenar a interrupção do apoio médico de radiologia nas urgências do Hospital do Funchal. Teve efeito este alerta? Sim, as escalas foram corrigidas, embora não totalmente, mas houve pelo menos a convicção e a informação que depois do nosso alerta as escalas foram repostas de modo a que estivesse um radiologista presente às 24 horas por dia. Falamos agora do serviço de ortopedia, tem sido um dos serviços mais polémicos do Hospital do Funchal. O SIM também foi sempre um sindicato interventivo, mas ganhou mais visibilidade na altura em que fez as greves. O que mudou depois destas jornadas de protesto? Terá que perguntar à classe política. Eu penso que a minha convicção triste é que nós tínhamos feito greve para restabelecer condições de trabalho. A classe política na Madeira levou a greve para um conteúdo político, ou seja, fazer greve na Madeira era quase uma medida da oposição. E temos a noção que a greve foi um desafio que foi mal entendido pela classe política.
A greve teria sido resolvida muito rapidamente se tivesse sido feita em tempo a mudança da direção de serviço e se tivesse havido diálogo. Como a direção de serviço não pôde mudar porque foi protegida pelo Presidente do Governo, neste momento a greve foi entendida como uma afronta política ao Governo. Não fomos nós que levámos a situação para esse caminho, as reivindicações foram exclusivamente laborais, e a classe médica, obviamente, ficou mais visível porque, nomeadamente os ortopedistas, porque felizmente têm a independência económica de poder dizer e não estar totalmente dependentes do Governo Regional do ponto de vista daquilo que levam para casa, que são os euros. E, portanto, como têm a independência, podem, felizmente, exercer o seu direito de cidadania sem medo. Houve médicos que foram penalizados por participarem na greve? São sempre penalizados. Basta ler os jornais, basta fazer uma resenha para os jornais e pela comunicação social da Madeira, nomeadamente pelo jornal pago principalmente pelo Governo Regional, para perceber que o ataque pessoal e aquilo que foi uma cavalgada de linguagem contra os médicos, às vezes de uma forma excessiva, foi evidente. Houve processos disciplinares? Está sempre a haver processos disciplinares. Eu não conheço um serviço regional que tanto viva de processos disciplinares. A intimidação, os pobres e os fracos intimidam e, portanto, não sabem gerir. E quem não sabe gerir, intimida. E o Conselho de Administração não sabe fazer nada sem processos disciplinares. E, pretendendo intimidar e pretendendo levar a sua avante através de processos. E, portanto, o beabá nesta casa é de processo. Aliás, dei instruções aqui ao nosso Secretariado Regional, em honra do enorme trabalho sindical que foi feito, quer pelo César Ramos, quer pelo Presidente do Governo Regional. Vamos fazer uma compra de uma sede do sindicato aqui na região, porque o aumento exponencial de associados e a nossa visibilidade implicam que tenhamos uma sede aqui, e até provavelmente para termos também apoio jurídico local. Esse apoio jurídico está a ser dado aos médicos associados, através de Lisboa. Através de Lisboa. Quantos casos é que estão neste momento ativos? Nem sei, mas... São muitos? Muitos. Eu não faço mais nada durante a semana, senão fazer briefings com o nosso departamento jurídico, em que os casos da Madeira estão constantemente a ser postos, e, portanto, eu só vejo sair minutas e sair papéis para os variedíssimos tribunais e para os variedíssimos processos disciplinares. Portanto, cartas para os médicos, carta para os tribunais administrativos têm sido constantes neste momento. Dr. Carlos Arroz, os médicos ortopedistas apresentaram também uma queixa contra o Dr. Miguel Ferreira, o diretor clínico do hospital, por alegada difamação. Como é que está este processo? Está entregue no Tribunal Administrativo. É um processo de difamação, que vai seguir um processo de crime, que vai seguir o seu processo e o seu curso normal. Como sabemos, as pessoas às vezes no calor da crise excedem-se nas palavras, mas há limites. E quando se atinge a honra e quando se atinge aquilo que são profissionais altamente diferenciados, e quando perante a comunicação social se denigre a imagem pessoal e profissional, há limites. Porque quem dirige deve ter a parcimónia da palavra e deve ter o bom senso da palavra. O Dr. Miguel Ferreira excede-se porque se considera impune. E, portanto, vamos pô-lo em tribunal para tentar moderar a sua palavra. E acredita que o sindicato e os médicos podem ganhar esta batalha? A batalha está sempre ganha. A batalha está ganha a partir do momento em que os médicos se resolveram juntar a lutar. A partir daí já ganhamos. Doutor, a informação que tenho é de que o César pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, um organismo do Ministério da Saúde, uma avaliação ao serviço de ortopedia. Já se conhecem os resultados? Não foi o César Ramos que pediu essa avaliação. Quem pediu essa avaliação foi o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais. E, portanto, a primeira retificação tem que ser feita de um ponto de vista formal. Quem se dirigiu ao IGAS foi a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. Devemos de ser muito claros, dizendo que o IGAS não tem competências na região. E, portanto, só um pedido formal de assistência técnica permitiu que essa avaliação estivesse a ser feita através do continente e através de uma Inspeção-Geral que não tem aqui competência dada à autonomia regional. Portanto, há um trabalho externo que já foi apresentado. Em relação à situação, o que se passa é muito claro. Nós sabemos, até porque tenho uma carta, tenho um ofício dirigido ao Sr. Secretário Regional pedindo-lhe nota do processo, e o Sr. Secretário Regional teve a amabilidade de me responder praticamente na volta do correio, dizendo que, senhora, já era possuidor do relatório, portanto, que ele existia, e que não podia, digamos, divulgar e fornecer-me o relatório de uma forma direta, porque muitos processos que dali decorrem vão entrar em segredo de justiça e, portanto, se limitava a essa matéria. Portanto, o relatório está entregue, existe, é efetivo. E, portanto, aqui nós vamos entrar do ponto de vista absoluto da conjuntura, sem que daqui destas palavras que eu vou fazer de uma forma muito irónica se retire mais do que aquilo que deve ser retirado.
Se esse relatório contivesse indícios sérios e fortes que permitissem massacrar os médicos ortopedistas, esse relatório já era público. E, nesse momento, a cabeça dos ortopedistas já estavam nos postos de eliminação, desde a Quinta da Vigia até à Marina. E, portanto, já estavam todos pendurados nos postos. Nada disso aconteceu, o que me leva a acreditar que esse relatório não traz rigorosamente nada contra os médicos ortopedistas, mas sim com quem o gera. E dizem-me aqui uns doentes que andam aqui à volta dos meus ouvidos que esse relatório traz indicações muito precisas que apontam a demissão imediata do diretor da ortopedia e que apontam processos de crime para Tribunal Administrativo, para Ministério Público e para Tribunal de Contas. Isso quer dizer que quem está em maus lençóis com aquele relatório não são os médicos que são dirigidos, é quem os dirige, nomeadamente o Conselho de Administração. Há muitas maneiras de chegar a esse relatório e temos de ser muito claros nesta matéria. Ou este relatório aparece em público de uma forma clara e transparente e aquilo que lá está escrito é cumprido, ou ele vai aparecer em plena campanha eleitoral, quando provavelmente menos jeito dará ao PSD Madeira, porque temos eleições regionais este ano. Aquilo que posso assegurar é que esse relatório não irá ficar na gaveta, nem por impunidade. Quem lá está implicado irá ver a sua situação facilitada e protegida. Isto quer dizer que quem lá está implicado pode ser o Dr. Miguel Ferreira e o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Almada Cardoso? Exatamente. São as únicas duas pessoas que... É todo o Conselho de Administração, que o Conselho de Administração, como sabe, é solidário nas suas opções. E o Dr. Miguel Ferreira e alguns médicos dirigentes do Serviço de Ortopedia. Exatamente. Sr. Doutor, foi com a direção do médico França Gomes que houve mais instabilidade no Serviço de Ortopedia? Não, o Dr. França Gomes é associado ao sindicato. Tenho pelo Dr. França Gomes a minha enorme estima, como imagina. O Dr. França Gomes é uma peça de um relógio montado que ele próprio não domina. Portanto, o Dr. França Gomes é uma nomeação do Conselho de Administração. O nosso problema nunca será contra o Dr. França Gomes. O Dr. França Gomes é um colega nosso que está a exercer o cargo de direção. Aliás, todos sabemos que é público. O Dr. França Gomes apresentou, na sequência do relatório, de uma reunião que houve do Conselho de Administração e da Direção de Serviços de Ortopedia na Secretaria Regional, em sequência do conhecimento do relatório do IGAS, o Dr. França Gomes apresentou a demissão aos seus colegas médicos. Portanto, o Dr. França Gomes demitiu-se e desapareceu do serviço. Há 8 dias não aparece no serviço. Portanto, o problema não é o Dr. França Gomes, o problema é que proteção divina e até onde é que a proteção divina irá, em termos políticos, para resolver o problema do Serviço de Ortopedia. Quais foram os motivos que o Dr. França Gomes apresentou para justificar a demissão? Não tem que apresentar motivos. Mas deu alguma explicação ao serviço que coordenava? Demitiu-se, não tem que explicar. Não foram os médicos que o nomearam, portanto não tem que explicar perante os médicos. Comunicou o facto de que tinha apresentado a sua demissão. Assim sendo, são 5 diretores que vão passar por aquele serviço em 5 anos, em 2 anos, aliás. Isto não é muita mudança num serviço só? E coincidente com um diretor clínico e um Conselho de Administração. Ou seja, nos anteriores Conselhos de Administração tivemos diretores de longo prazo. Neste Conselho de Administração temos 5 diretores. Portanto, se calhar não são os diretores do Serviço de Ortopedia que estão errados, é o Conselho de Administração e o Dr. Miguel Ferreira. Dr. Carlos Arroz, as listas de espera deviam ser ou não publicadas? Uma questão de transparência, sim. Como sabemos, no continente, graças a Deus, felizmente, de um ponto de vista democrático, existem semestralmente a indicação dos indivíduos e dos utentes que estão inscritos na lista de espera. Ainda agora, no dia 24 de março, foi apresentada a lista do SIGIC e, portanto, todos os médicos, através do sistema ALERT, todos os doentes que entram em lista de espera são obrigatoriamente inscritos. Graças a Deus, nessa matéria, há transparência. No continente, há 161.960 doentes em lista de espera. E aqui na Madeira? 12 mil. O que faz com que 5 em cada 100 utentes da Madeira estejam em lista de espera e no continente 1,4. Isto quer dizer que há uma lista de espera escondida e enfiada debaixo do tapete que na Madeira assume foros de escândalo. Porque 3 vezes mais doentes em lista de espera, quase 4 vezes mais doentes em lista de espera na Madeira do que no continente, é uma vergonha. Doutor, a perda de idoneidade do Serviço de Ortopedia foi da responsabilidade de quem? Minha não, de certeza. Não encontrará, estou certo, é uma decisão do Conselho Nacional Executivo que nos é totalmente exterior. E a decisão de não colocar aqui internos nem sequer é da Ordem dos Médicos, é do Ministério da Saúde. E, portanto, temos que aqui explicar 3 coisas, porque se calhar as pessoas não percebem. Uma que sou eu, que tenho o poder de pegar num telefone e de... Não ponha lá internos, não tenho esse poder. Tenho muitos poderes, graças a Deus, mas esse não, eu não tenho esse poder. Aliás, as relações que eu tinha
Com o anterior bastonário eram públicas e extremamente difíceis. O anterior bastonário era, e foi, sócio fundador do nosso sindicato e saiu até de sócio do nosso sindicato em litígio comigo e, portanto, pelas posições que tomava. Mas não tinha contacto pessoal, não há nenhuma publicação, nem nenhum escrito dentro da Ordem dos Médicos que diga que foi o Sindicato de Enfermeiros Médicos que solicitou a saída ou a avaliação e a saída dos internos. Trata-se de uma decisão do Conselho Nacional Executivo e mais. Como o Conselho de Administração e o Dr. Almada Cardoso publicamente referiram nos jornais aqui na região que a situação se resolvia muito rapidamente, porque o Dr. Pedro Nunes era o culpado e, portanto, quando o Dr. José Manuel Silva tomasse posse, as coisas resolviam-se até porque se conheciam pessoalmente. Aquilo que eu verifico, até porque eu estive lá e o Dr. Almada Cardoso estava ali às 2 filas atrás de mim, e o Dr. Almada Cardoso e o Dr. Francisco Jardim Ramos, o Dr. Miguel Ferreira estiveram na tomada de posse do Dr. José Manuel Silva, na Ordem dos Médicos, no final de janeiro. E já passou fevereiro, já passou março, abril vai por aí fora e eu não vejo internos. Portanto, ou seja, isso quer dizer que... Em todos os serviços do hospital? Em todos os serviços do hospital. Isso quer dizer... Quanto tempo é que leva a recuperar esta... Não pergunto. A única coisa que eu digo é que é uma tragédia. Portanto, nenhum serviço regional, nenhum serviço de saúde... Mas até ao final do ano é quase impossível. Não faço ideia. Que a tua unidade formativa seja recuperada. A única coisa que eu sei, que é público, é que o Sr. Bastonário decidiu, até porque publicou isso aqui numa visita que esteve aqui ao Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Alberto João Jardim, que iria enviar todos os colégios para fazer a avaliação de todo o serviço. E, portanto, pressuponho que essa avaliação está em curso, mas isso apenas quer dizer que alguma coisa estava errada, não é? Não se trata de uma decisão pessoal. A retirada dos médicos internos quer dizer que os serviços estavam mal, porque se a Ordem dos Médicos manda avaliar todos os serviços, e esses serviços estão em avaliação, é porque muita coisa estava errada. Tem conhecimento da falta de medicamentos, por exemplo, do hospital, perante estas dificuldades económicas? Tenho conhecimento de falta de medicamentos em todo o país e mas tenho mais conhecimento, não de falta de medicamentos, mas fundamentalmente de falta de material de uso clínico. É mais fácil não haver um fio de sutura, não haver uma luva, não haver o correto dispositivo, não haver a agulha correta, não haver o correto fio ou o correto coletor para fazer soro. Há sistematicamente faltas de material. E este deve-se a quê? Falta de material? Aos fornecedores. Devido ao atraso no pagamento aos fornecedores? Claro. Sabe que gerir um serviço de saúde sem dinheiro e neste momento sem crédito não deve ser fácil. Aliás, gerir um país, gerir um governo, a Madeira neste momento não tem nem dinheiro nem crédito e, portanto, eu penso que deve ser uma tragédia de governar neste momento a saúde. Uma dívida enorme, conhecida, pelos vistos, em mais de 500 milhões de euros. Sem possibilidade de repor esse dinheiro de uma forma rápida e sem crédito para poder financiar essa dívida, eu penso que as coisas vão estar mal. E condicionam a atividade dos médicos? Em muito? Espero que não. Espero principalmente que não peçam aos médicos para encobrir ilícitos ou para encobrir deficientes tratamentos e que os médicos calem deficientes tratamentos. É uma coisa que, e essa foi um dos motivos da reunião de ontem. Também, não foi só o hospital. A reunião de ontem houve um pedido também para que as estruturas médicas, sindicatos e ordens dos médicos pudessem controlar aquilo que é tecnicamente admissível em função do doente. Ou seja, sendo certo que o médico não deve vir para a praça pública divulgar dados porque tem a ver com a organização onde está enfiado e até não incorrer em processos disciplinares, é certo que, de um ponto de vista deontológico, o médico tem a obrigação estrita de divulgar interpares problemas que estejam a afetar os seus doentes do ponto de vista técnico. E esse convite aos médicos e aos enfermeiros está dado para que as estruturas possam receber de uma forma anónima, protegendo, obviamente, o médico que faz a queixa, aquilo que se vai passar, porque vai ser trágico, de certeza. Dr. Carlos Arrojo, estamos mesmo a chegar ao fim deste programa, mas mesmo assim gostaria de falar consigo sobre a política dos medicamentos. Tem havido contestação a esta nova política do medicamento na região. No continente, a substituição dos medicamentos de marca por genéricos foi votada pelo Presidente da República, mas na Madeira as regras mantêm-se. Como é que vê esta disparidade de casos? Ou seja, esta falta de unanimidade nacional? Provavelmente uma distração do senhor Representante da República, porque se não tivesse, provavelmente uma distração temporal. Penso que se fosse hoje esse diploma aprovado, o Sr. Representante da República tinha feito exatamente o mesmo. Tinha feito um veto e tinha feito condicionar a sua aplicação. Aquilo que aconteceu não foi apenas um veto do Presidente da República, foi um veto do Presidente da República e um chumbo na Assembleia da República. Como sabemos, a semana passada houve uma votação. Os médicos devem prescrever genéricos, os médicos têm a obrigação do custo-benefício.
Os médicos jamais aceitarão, aliás, a cota de 22% que existe já nos genéricos em Portugal não cai do céu, cai porque os médicos o prescrevem. Portanto, em Portugal já há uma cota de mercado muito razoável, dentro em linha da maioria da média dos países europeus, de 22%. E, portanto, não podemos diabolizar os genéricos. Os médicos não diabolizam os genéricos, os médicos devem prescrever genéricos. Agora, os médicos não podem nunca aceitar que na farmácia se altere o medicamento. Mais a mais, quando a Associação Nacional de Farmácias é proprietária de uma fábrica de genéricos. Sr. Doutor, e os médicos foram ouvidos ou não nesta legislação regional? O Sindicato Independente não foi? Não, nem tem que ser. A política de medicamentos não é uma política laboral e, portanto, quem tem que ser... Mas não deviam ser ouvidos os parceiros sociais? Não. Cada macaco no seu gato. Quem tem que ser ouvido em matéria de medicamento, em matéria técnica, é a Ordem dos Médicos, não o Sindicato Independente dos Médicos. Dr. Carlos Arrojo, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Ponto final no programa em entrevista. Esta conversa fica também disponível no sítio da internet da RTP, em www.rtp.pt. Boa noite.